Olá, hoje nós vamos falar de escalas termométricas. Por quê? Porque a gente sempre tem algo que a gente comenta que está a certa temperatura, a temperatura ambiente, a temperatura que deve se colocar algo para assar no forno, entre outras. Temperatura é algo do nosso dia a dia e ela pode ser expressada em algumas escalas. Nós, aqui no Brasil, utilizamos o grau Celsius, a escala Celsius, para dizer se algo está com a temperatura mais alta ou uma temperatura mais baixa. Mas os países ingleses utilizam essa terceira escala, escrita aí na tela, Fahrenheit. Lá eles usam 32 graus Fahrenheit, por exemplo. E em alguns trabalhos científicos encontra-se a escala absoluta, que é também a reconhecida no Sistema Internacional de Unidades, que é a escala Kelvin. Existem outros tipos de expressar temperaturas em outras escalas, como a Roamour, porém, todas essas outras são menos conhecidas e menos divulgadas. Então, a gente está vendo as três principais: Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Essa escala Celsius vem do cientista Claudius Celsius, que determinou que a sua escala seria com 2 pontos fixos relativos à temperatura da água a uma pressão de 1 atmosfera, pressão ambiente. Então, na sua escala, o primeiro ponto fixo é o ponto de fusão da água e para ele foi medido na sua escala como ponto zero. Então, 0 graus Celsius é o ponto de fusão da água. O segundo ponto fixo importante dessa tabela é o ponto de ebulição da água, que é a 100 graus Celsius. Então, entre a fusão e a ebulição, são divididos a água aqui em 100 partes iguais de temperatura. Na escala Celsius, ponto de fusão 0 graus Celsius, ponto de ebulição 100 graus Celsius. Kelvin, ao fazer a sua escala, determinou também os 2 pontos fixos. Primeiro ponto fixo, 273 Kelvin. Segundo ponto fixo, 373 Kelvin. Lembre-se que Kelvin não usa o símbolozinho grau, não é adotado o símbolo grau, apenas em grau Celsius e grau Fahrenheit. A sua escala, a escala absoluta, está no Sistema Internacional de Unidades. Ela também é dividida em 100 partes. Primeiro ponto fixo 273 ao segundo 373 são também 100 partes iguais. A terceira escala, a escala de Fahrenheit, ela é usada em países de língua inglesa e ela foi construída utilizando o primeiro ponto fixo a 32 graus Fahrenheit, segundo ponto fixo 212 graus Fahrenheit. Então, entre 32 e 212 existem 180 divisões, 180 temperaturas entre os 2 pontos fixos. Então, ela tem um intervalo maior em comparação a Celsius e a Kelvin, que foram divididas em 100 partes. A temperatura dada absoluta é a temperatura de menos 273,15 graus Celsius, ou aproximadamente menos 273 graus Celsius, ou 0 Kelvin. O que seria isso? Seria a temperatura onde as moléculas internas de um corpo estariam mais estacionárias, ou sem energia cinética, como dizem, né? Então, um corpo teria as suas moléculas na sua temperatura mínima, 0 Kelvin, e a máxima não tem um valor definido.
Então, 0 Kelvin é a menor temperatura que existe, chamada de temperatura absoluta. Portanto, na escala Kelvin não existe nenhum resultado negativo. Então, nós vamos aprender a calcular essas escalas, relação dessas escalas. Não pode haver nenhum valor negativo para Kelvin. Então, lembrando desses pontos fixos, criou-se uma relação entre essas escalas termométricas. Se eu quero uma temperatura na escala Celsius, o que eu tenho que pegar? Essa temperatura menos seu ponto de fusão. Temperatura menos ponto de fusão, que é 0. E vou dividir ponto de ebulição menos ponto de fusão. 100 menos 0. 100 menos 0. Fazer a mesma coisa para Kelvin. Uma temperatura em Kelvin, eu vou diminuir do ponto fixo, primeiro ponto fixo, 273. E depois vou dividir segundo ponto fixo menos o primeiro, 373 menos 273. É o que está aqui. E eu posso também expressar essa mesma temperatura em Fahrenheit. Então, essa temperatura em Fahrenheit eu vou diminuir do primeiro ponto fixo, 32, e depois dividir o quê? Segundo ponto fixo menos o primeiro. Então, existem essa relação das escalas que eu posso simplificar. 100 menos 0, 100. 373 menos 273, 100, 202 menos 32, 180. E ainda eu posso simplificar os denominadores por 20. 100 dividido por 25, 100 por 25, 180 divide por 20, 90. Então, eu posso simplificar um pouco mais a relação dessas escalas. E então, chegamos à fórmula principal. A temperatura em Celsius, ela é proporcional ou equivalente à temperatura em Kelvin menos 273 do primeiro ponto fixo. A outra relação, se eu tiver uma temperatura em Celsius e Fahrenheit, a gente vai usar muito dessa forma. A gente pega a temperatura em Celsius, divide por 5. De 5, qual onde saiu? 100 a gente dividiu por 20, 5. 180 na Fahrenheit divide por 20, 9. Uma temperatura em Fahrenheit menos 32 divide por 9. 32 do primeiro ponto fixo. A outra fórmula, quando a gente tiver relação entre temperatura em Kelvin e Fahrenheit. Temperatura em Kelvin menos 273 dividido por 5, igual temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Então, essas já são as fórmulas utilizadas. Aqui, como deu-se o processo para chegar nessas fórmulas. Primeira, Celsius e Kelvin, relação entre as duas. Segunda, Celsius e Fahrenheit, relação entre as duas. Terceira, Kelvin e Fahrenheit, Fahrenheit e Kelvin. Vamos aplicar, então, né? Cálculo a gente aprende na prática, com os nossos exemplos. Primeiro exemplo, exemplo 1. Nossa fórmula, as 3 fórmulas lá em cima. Tá aí. Ana mede sua temperatura e registra 100,4 graus Fahrenheit. Ela está com febre? Então, o que a gente considera febre? Então, aqui no Brasil, a temperatura do corpo humano é 36, 36,5. Acima de 37,5, a pessoa já está no estado febril. Então, a gente tem uma temperatura em Fahrenheit, portanto, Ana tem um termômetro em Fahrenheit, pode ser uma pessoa inglesa. E aí, para a gente só saberá se a gente passar para Celsius e der um valor de 37,5 para cima. Então, a nossa relação vai ser a temperatura que a gente tem em Fahrenheit, transformar ela para Celsius. Para a gente fazer essa transformação,
A gente vem e aplica a segunda fórmula, porque a gente tem essa temperatura em Fahrenheit e a gente quer encontrar essa temperatura em Celsius. Então, vamos lá. Temperatura em Celsius que a gente quer achar dividido por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Deixar a fórmula para a gente ir se adaptando com ela. Temperatura em Celsius a gente não tem, 5 não dá para mexer. A temperatura em Fahrenheit 100,4 menos 32 de onde? Da nossa fórmula. E divide tudo isso por 9. Então, aqui tem uma subtração para a gente fazer. Então, temperatura em Celsius sobre 5 é igual a 100,4 menos 32. 100 menos 32, 68. 100,4 menos 32, 68,4 sobre 9, tá? Então, foi feito essa subtração. Apenas. Agora, vem regrinha de multiplicação invertida. Temperatura em Celsius vezes 9 e 5 vezes 68,4. 9 vezes temperatura, TC, 9 temperatura em Celsius, igual 5 vezes 68,4. Multiplicação dos extremos. 9, a temperatura em Celsius, é igual a essa multiplicação. 5 vezes 68,4 dá 342. O número multiplica a letra da temperatura, então ele vem dividindo. O oposto aqui da multiplicação é divisão. Então, fica 342 dividido por 9. 342 dividido por 9 dá 38 graus na escala Celsius. 38 graus Celsius. Então, a pergunta é: Ana está com febre? Sim, Ana está com febre, porque ela está com a temperatura de 38 graus Celsius. Então, reveja várias vezes esses cálculos. Qualquer coisa, deixe as suas dúvidas nos comentários. Segundo exemplo, em uma sala de aula, um termômetro registrou uma elevação de 5 graus Celsius na temperatura ambiente, em um intervalo de 3 horas. Qual seria essa mesma elevação em um termômetro graduado em Fahrenheit? Então, agora a gente está falando que em uma sala tinha um termômetro, mediu a temperatura, depois de 3 horas mediu novamente a temperatura e a diferença entre a primeira e a segunda temperatura foi 5 graus Celsius a mais. Então, ó, teve uma elevação de 5 graus Celsius. Não é que a temperatura era 5, ela aumentou 5. Se ela estava 20, foi para 25, tá? Essa é a ideia desse exercício. Quando a gente tem esse tipo de elevação, é uma variação na temperatura. No caso, foi na escala Celsius e a gente quer saber quanto que é essa variação ou elevação na escala Fahrenheit. Toda vez que for, então, variação, a gente vai fazer variação da temperatura em Celsius. Eu tenho que saber quanto que vai ser a variação na temperatura em Fahrenheit. Delta indica a variação, tá?
A temperatura em Celsius é dividida em 100 partes, então a variação vai se dar entre 100 partes. A temperatura em Fahrenheit, a escala em Fahrenheit, é em 180 partes, entre o primeiro e segundo ponto fixo, 180. Entre o primeiro e segundo na escala Celsius, 100. Então, vamos substituir. Quando é, então, variação, essa é a fórmula Celsius para Fahrenheit. Qual a variação que a gente teve na temperatura em Celsius? Foi essa elevação de 5 graus Celsius. Então, a gente tem 5 dividido por 100 igual a variação na escala Fahrenheit dividido por 180. Toda vez que a gente aplicar essa fórmula, a gente já sabe que se a gente dividir 100 por 20, sobra 5 e 180 por 20 sobra 9. Então, vai ficar mais fácil o nosso cálculo. 5 sobre 5 igual variação de temperatura em Fahrenheit sobre 9. Os denominadores na Celsius sempre vai ser 5, no Fahrenheit sempre 9. Novamente, ou a gente divide 5 por 5 dá 1, que é o mais fácil, ou também podemos multiplicar o inverso, tá? O que você achar mais prático aí. Multiplicando o inverso, a gente vai ter 5 delta T igual 5 vezes 9. 5 vezes 9, 40. Então, a gente tem 5 delta T igual 40. 5 está multiplicando, vem dividindo. Delta TF vai ser 40 por 5. 40 dividido por 5 igual a 9 graus. Em qual escala? Fahrenheit. Então, a temperatura nessa sala de aula elevou 5 graus Celsius ou elevou 9 graus Fahrenheit, quando a temperatura é na escala Fahrenheit, tá certo? Então, essa é uma nova fórmula para a variação e as três aqui logo acima, que a gente vai usar com frequência, é da variação das escalas. Correto? Então, se Deus quiser, a gente se encontra no próximo vídeo.